Pronto? Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago, mais conhecido como Thiago 12. Nós estamos fazendo esse vídeo e através desse vídeo nós iremos mostrar para vocês como que a gente faz uma produção de spot comercial. Mas antes de qualquer outra coisa, queremos agradecer à Prefeitura Municipal de Mucambo, a qual esse vídeo também tem um apoio da Lei Aldir Blanc, e também queremos agradecer à Secretaria de Cultura, tá? Nós iremos falar um pouco sobre produção de spot comercial. Vou mostrar para vocês passo a passo como que a gente produz um spot comercial, desde a captura de voz até o processamento e a mixagem final com a masterização, tá bom? A gente vai começar, mas antes agradecer a todos que têm participado dessa Lei Aldir Blanc, que tem ajudado muitos e muitos artistas, e nós iremos fazer a nossa parte aqui também, tá bom? Nós temos aqui um texto já pronto e eu vou narrar esse texto aqui para você, e logo após, aqui eu tenho no SoundForge um processo de voz já pronto e vou mostrar para vocês como que vai ficar. Aqui vamos mostrar já de primeira mão para você o depois, você vai ouvir agora. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Pronto, esse processamento aqui, essa voz já foi gravada como um guia, como uma amostra para você. E vamos fazer essa gravação mais uma vez para a gente mostrar para você como que a gente faz esse processamento. Eu vou deletar aqui. Aqui, quando eu vou fazer uma produção de spot comercial, eu costumo usar dois programas. Primeiro, que é o SoundForge, que é esse aqui que está na tela. E para fazer a mixagem final e a masterização, eu uso o Reaper. No Reaper, a facilidade de você usar é porque ele é multipista, diferente do SoundForge, que você captura apenas uma track. Já no Reaper, como você pode ver, tem várias. Você pode... aqui nós temos 10 pistas. Posso acrescentar mais aqui, quantas eu quiser, para facilitar mais na produção de fundos musicais, efeitos e assim vai por diante. Mas como a gente vai produzir uma vinheta, eu vou usar apenas 4 tracks. Então vou deletar aqui essas demais que estão aqui. É sempre bom lembrar que para você fazer uma captura bacana de voz, você precisa ter um ambiente acústico para que não possa ter vazamentos. Como você pode ver aqui na modulação, se eu fico em silêncio, você consegue observar, você consegue ouvir um barulho de fundo. Tem um carro de som na rua tocando, então já não seria tão bom você fazer uma captura de áudio dessa forma. Você precisaria estar em um ambiente fechado, forrado, bem tratado, para que a sua voz possa ter uma qualidade maior e sem ruídos. E preparei aqui também para você. A gente vai falar de gate, a gente vai falar de equalizador, vintage, compressor, hematom, R-Vox, gate, compressor e finalizando também com Deezer. E para você fazer uma gravação, qual o equipamento que você usa? Além de você ter um PC, não precisa ser um PC com uma qualidade boa, tem que ser razoável, que rode bacana. E nós usamos aqui, como você pode ver, tem um microfone AKG, tem uma mesa de som da Berg de 4 canais. Aqui já é o suficiente para você fazer uma gravação com a qualidade. Lembrando que é muito importante, quando você for fazer uma gravação, você está em um ambiente fechado. Como é apenas uma demonstração aqui, a gente não se preocupou tanto com
um ambiente. E outro detalhe também que é importante, antes de qualquer outra coisa, eu vou explicar para você como que a gente chegou até na produção de spot comercial. Para começar, tudo começou com uma brincadeira, né? Apenas com um notebook emprestado, que era de um amigo meu, e através desse notebook foi que a gente começou a desenvolver de uma forma de brincadeira, até que a gente começou a levar a sério, tomar gosto da situação. E uma primeira pessoa que despertou para que eu pudesse fazer uma produção, passasse a ter gosto, eu lembro de um rapaz que em 2005 fez uma produção musical para a gente que se chama Lucílio, mais conhecido como Lucílio do seu Venceslau da Topic. E ele tinha um estúdio em casa e a gente ia lá para gravar algumas canções e ele era o nosso produtor. Através dele foi que a gente começou a ter gosto de fazer uma produção. Na música, além de produzir spot comercial, nós também produzimos músicas do começo ao fim, tratamento de voz, afinação, mixagem e tudo mais. E eu vou mostrar para você aqui, logo após que a gente finalizar essa produção de spot comercial. Para quem está começando é até demorado. Quando eu comecei, eu passava mais de 1 hora para produzir um spot comercial. Hoje a gente consegue, com os recursos que a gente tem, a gente consegue produzir um spot comercial. Dependendo do texto, a gente consegue produzir dentro de 5, 6, 7 a 10 minutos, dependendo do que o cliente pede. Então a gente vai mostrar para você gate, equalizador, vintage, compressor, Ematon, RVox e Deezer. São os plugins que nós usamos para fazer uma produção de spot comercial. Geralmente eu faço produção de spot comercial, muita gente chama de vinheta, mas na verdade é spot comercial, chamada, enfim. Vinhetas são coisinhas bem curtas, mas nós costumamos chamar esse tipo de produção de vinheta, né? Dependendo da região. Então vamos lá. Aqui são os tratamentos, os assuntos que nós iremos falar. Mais uma vez, para você que quer começar a produzir seu spot comercial ou até mesmo uma canção, você tendo um notebook que rode legal, você tendo uma mesa de som, uma plaquinha de som ou um microfone, hoje eu estou usando um AKG, mas comecei usando um microfone dinâmico, que é microfone de mão, da marca Lesson, e usava apenas um notebook e uma mesa menor que essa, que também era da Begre. Vamos lá, nós estamos aqui com um texto. Esse texto é do Mercantil Avenida, e a gente vai usar esse texto como base, tá? E depois que a gente gravar, fazer a produção, depois que a gente gravar esse texto, a gente vai tratar a voz, logo após fazer a mixagem da voz e da música, do fundo musical. Vamos lá? Outro detalhe que é importante, quando você for fazer uma gravação, você vê como que a sua voz está soando aqui juntamente com essa modulação. Tá? Você não pode deixar ela bater no vermelho. Se eu me aproximar e começar a falar mais alto, você vê que ela vai se aproximando. Então não pode chegar no vermelho para não saturar a sua voz. Tá bom? Se acaso eu for gravar algum texto gritando, um texto mais para cima, eu vou diminuir o volume para que não possa bater. Vou dar aqui um exemplo para vocês. De propósito, eu vou aumentar o volume e você vai ver que vai rasgar aqui o áudio. Então ela não pode ficar dessa forma. Você vai testando. Ei, som. Ok. Som. Ei, som. Ok, som. 1, 2. Ei, som. E aí sim você vai vendo até onde vai ficar bom. É importante você usar, o que eu tenho aqui na minha mão é um pop filter. Esse pop filter ele vai filtrar a sua voz, excesso de S e palavras como P e B. Eu vou citar aqui algumas palavras como palavra. Você vê que essas
essas palavras que tem esse sopro, essas pancadas, tipo P, B, ou qualquer palavra que você vai ter um excesso de S, esse S que é muito, muito forte. Então eu vou fazer aqui uma comparação para você, uma demonstração. P, B, P, B, P, B, P. Então ele vai servir para filtrar a sua voz, tá bom? Eu não vou usar ele agora para não atrapalhar muito. Porque quanto mais se você vai usar ele, você tem que aumentar mais o volume do microfone. Só que se eu aumentar o volume do microfone e eu estou em um ambiente que tem bem perto da pista, onde tem carro e moto passando, então vai ficar bem mais zoadento. Você percebe também que consegue ouvir o som do ar-condicionado. Se eu aumentar, você vai ouvir mais ainda. Então nós vamos aqui rapidamente para um texto, para o vídeo também não ficar muito extenso. Vamos lá? Lembrando que eu não estou usando o Pop Filter, tá? Bom seria, mas eu não vou usar porque apenas eu estou fazendo uma demonstração aqui para você. Vou minimizar aqui, vou para o texto, me afasto para ver, faço um teste. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Pronto, aqui vai ficar bacana. Agora eu vou gravar, aperto o REC e aí sim. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza, utilidades domésticas, sempre com as melhores ofertas e um atendimento diferenciado. Pronto, aqui é só um trechinho, só para ver como é que vai ficar a gravação. É bom a gente conhecer bem melhor o texto para não ultrapassar aqui nas palavras, mas tudo bem. A captura foi feita. Vou abrir mais aqui e vou soltar aqui o som para você ouvir. Tá? Aperto o REC. Sim. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos a... Tá saindo? Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água. Mais um detalhe, a gravação aqui, ela tá bruta. Eu percebo que quando eu for colocar compressor, eu vou usar 2 compressores aqui. O ambiente ele tá com reverberização. Esse som aqui que você pode ouvir. Tá saindo som aí, né? Pronto. Geralmente quando a pessoa vai fazer uma produção de esporte comercial, ela tem que estar em um ambiente forrado e bem tratado para não ter esse tipo de vazamento. E quando a gente colocar compressor, vai aparecer mais nítido ainda esse som. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Eu vou pegar apenas esse pedaço aqui, vou deletar. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Agora, a partir daqui, a gente vai começar a mostrar os detalhes do que a gente vai usar. Primeiramente, eu vou usar um gate. Esse gate nada mais é do que, vamos dizer que ele seja um redutor de ruídos. Ou ele vai tirar esse excesso que fica, eu vou soltar para você ouvir, e você vai ver que vai ter algum barulhinho sempre de fundo. Então, o gate ele vai fazer isso aqui. É como se ele pega a parte onde tem silêncio e ele vai mutar. Estamos. Isso.
Isso aqui é o depois. Isso aqui é o depois. Estamos falando do mercantil. Muito bem. É sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Perfeito. Agora, o gate que a gente está falando é exatamente esse aqui. Só que aqui no caso, eu já vou usar um compressor que já vem com o gate junto. Mas sempre o gate é o primeiro lugar de todos, tá? O gate é o primeiro lugar. Logo depois do gate, nós usamos um equalizador. Então vamos por detalhes aqui. A gente vai para o gate. Logo após o gate, vamos usar um compressor, um equalizador, melhor dizendo. Vou procurar o equalizador da Waves. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre... No equalizador, o que a gente vai fazer? Eu posso deixar mais agudo a voz, posso aumentar um pouco mais de médio. Se eu achar que a minha voz está sem grave, eu aumento o grave. Se eu achar necessário cortar o grave, tem uma possibilidade de cortar o grave e assim eu vou mexendo, procurando a melhor timbragem para minha voz. Aqui é o equalizador. E já pegando o embalo aqui, usando o equalizador, a gente vai mostrar para você a questão do grave. Vamos falar também de médio e de agudo, tá? Aqui nós temos o compressor multibandas. Vou deixar aqui separado. Então vamos lá, vamos partir pro agudo. Compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Na hora de fazer suas compras, o agudo, ele vai dar um brilho a mais na sua voz, nessa região aqui, na parte de agudo. Compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Já o médio, ela vai deixar a tua voz um pouco mais anasalada, caso seja preciso. O equalizador ele é o seguinte, depende muito da voz da pessoa. Se você tem uma voz bem médio e não quer deixar a sua voz saturando, o médio que tem na sua voz, você tira até onde você achar que deve tirar e deixar a sua voz o mais limpa possível. Tá? Se você acha que a sua voz tem muito agudo, aí você pode diminuir o agudo da sua voz. Se você quiser deixar mais brilho na voz, você aumenta o agudo sem deixar a sua voz saturar tanto. Na parte de grave, dependendo se você tiver muito grave, você faz a mesma coisa, diminui o excesso de grave ou você compensa com mais grave, assim, dependendo do seu gosto. Cabe ressaltar aqui uma coisa que é bem importante, que eu aprendi ao longo dos tempos, ao longo dos anos, que na produção de áudio existem coisas que não tem regra. A única regra que existe na parte de produção de áudio é a cadeia de pluginhos. Por exemplo, um detalhe aqui. Eu vou abrir aqui para você entender. Por que você tem que seguir essas regras aqui de cadeia de plugin? Gate, equalizador, isso aqui é fora a parte, mas também compensa. É gate, equalizador, compressor e no final você pode colocar um deezer e depois um reverb. Se você coloca um reverb antes do compressor, o compressor ele vai expandir a tua voz por completo
e vai deixar a sua voz como se você estivesse dentro de uma caverna, porque ele vai bagunçar completamente a sala onde você está. Vamos lá. Aqui estamos usando o compressor, e estamos usando, melhor dizendo, o equalizador. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha. Na hora de fazer suas... Muito bem, agora aqui, como eu gravei já a voz, na minha voz ela vai combinar um pouco de agudo. Eu sempre aumento mais um pouco de agudo, que é a parte de nitidez, esse S que você está ouvindo, essa nitidez, esse brilho na voz. E eu compenso um pouco também com médio. Para deixar a minha voz um pouco mais interessante, eu não me considero uma pessoa com a voz tão grave, então eu compenso um pouco mais de grave. Então ela vai ficar mais ou menos assim. Compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Pronto, agora eu vou, para você entender mais detalhadamente, eu vou deixar aqui só o agudo para você entender melhor o que é o agudo. É a parte fina da sua voz. Vou deixar aqui para você. Pronto, olha só. Fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Na hora de fazer suas compras... Pronto, essa região aqui é a região aguda da sua voz, o que o equalizador está fazendo. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Pronto, aqui é a parte aguda. Agora a gente vai sair da parte aguda e somente para a parte grave. Suponhamos que você não tem agudo na sua voz. Eu vou simular aqui a voz bem grave para você. Fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha. Isso aí é a parte aguda. Agora, se você é uma daquelas pessoas que tem a voz um pouco anasalada, como que ela seria? Seria dessa forma aqui. Vamos para a parte médio. Fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água. Pronto, então... quando você vai usar o equalizador, dependendo da voz da pessoa, eu vou deixar agora aqui qual que seria o meu gosto para minha voz. Compensava um pouco de agudo, tá? E colocava apenas um pouco de grave e cortava essa parte de subgrave aqui, que é a parte suja do grave. Fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Na hora de fazer... Muito bem, agora para ser mais prático ainda, quando a gente vai fazer um spot comercial, as partes que tem silêncio a gente corta um pouco para acelerar mais no processo da locução. Olha só. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Muito bem. Eu costumo usar no SoulJoForge, que é um pequeno atalho, eu aperto apenas o P. Eu já tenho alguns presets prontos, eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, de uma forma bem mais prática. Vamos lá, nós temos o gate, temos o equalizador, que foi o que eu mostrei para vocês agora. Aqui já está ela pronta para mim.
compensei mais um pouco de grave, a parte mais grave da voz, deixei um pouco médio e aumentei mais o agudo, a parte fina da voz. Coloquei um compressor e agora eu vou para a parte do compressor para mostrar para você o que o compressor faz. Aqui, nessa região aqui, você percebe que tem uma parte alta e uma parte mais baixa. O que o compressor vai fazer? A parte mais baixa, aqui nós temos essa parte aqui que é mais baixa e temos essa parte aqui que é mais alta. O compressor ele vai fazer com que essas regiões aqui fiquem por igual. O que tiver de baixo aqui, de volume baixo, ele vai aumentar e o que tiver de volume alto ele vai diminuir e vai deixar no teto bem preciso, bem por igual. Então o compressor nada mais é do que deixar a voz baixa no nível alto e a alta que está demais ela vai nivelar com a baixa, então vai deixar as duas no padrão. Esse compressor já tem um gate junto. Logo após o compressor eu aciono um vintage, que é um plugin para dar um pouco mais de brilho na voz caso a gente não tenha uma voz tão limpa. O Ematon é um plugin fora a parte que a gente usa para deixar a voz mais grave, como se fosse aquela voz de cinema, com a captura saturada de grave. E depois eu finalizo com outro compressor. Eu deixo num ganho aqui para não bater, não passar desse zero aqui. Ela tem que bater nessa teia aqui, nessa região. E aí eu deixo já um pouco de gate para tirar o ruído e o compressor atuando. Passando disso, eu posso usar um deezer. Agora, o que o deezer faz? Se você tem a sua voz muito aguda e tudo que você vai falar, por exemplo, pessoas, vocês, e tem esse S que você está ouvindo agora, bem saturado, o deezer, quanto mais você aumentar aqui, descer, esse S, ele vai diminuindo. Olha só, S. Então ele vai atuar nessa região e aí pode acontecer de você estar produzindo uma música ou estar narrando alguma coisa, fazendo um spot comercial. Se você não usar o deezer, pode ser que na hora quando a sua produção estiver tocando em uma caixa, passando em alguma caixa de som, o excesso de S pode saturar e assim vai ficar chato para qualquer pessoa ouvir. Então você usa de uma forma bem sutil até esse excesso de S possa diminuir, tá bom? Então nós temos aqui o S e aí eu finalizo com o limiter. O limiter, tudo que for atuar de música, ela vai bater aqui no zero. Agora vamos ver o antes e o depois. Eu vou acionar aqui. Aí eu vou mostrar para vocês o antes e o depois. Na hora. Agora eu vou mostrar para vocês o antes e o depois. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Esse aí é o antes. Agora eu vou mostrar para vocês o depois. Na hora de fazer sua... Vou só baixar um pouco mais o volume aqui, para não saturar tanto. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Antes. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. E mostrar agora para vocês o depois. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Aqui está já processada. Já está processada o spot gravado.
E aqui é o antes. Você vê que até o gráfico fica diferente, olha só. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor. Aqui é sem gate, sem compressor, sem equalizador, sem nada. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios. Pronto. Aqui está o esporte comercial já pronto, tá? Aí suponhamos que eu já finalizei o esporte comercial. Depois que eu finalizo, eu salvo apenas o off, tá? Eu finalizo apenas o off. E aí eu levo para você o que eu fiz aqui. A gente puxa para cá e aqui eu vou sincronizar com a música. Aqui eu coloco a voz, depois eu vou colocar a música por baixo. Eu posso aumentar o volume, posso diminuir e aqui eu finalizo fazendo a masterização. Aqui esse programa ele é apenas para sincronizar a música com a voz, nada mais do que isso, tá bom? Então, é bem prático para você fazer. Vou tentar aqui, vou mostrar aqui mais uma vez para você como que a gente começou, tá? E depois que a gente finaliza, mais uma vez, eu posso fazer essa produção toda apenas no SoundForge? Posso fazer, mas é bem mais prático gravar só o off aqui, deixar ele todo pronto, certinho. Depois que eu finalizo aqui, eu salvo na área de trabalho. Aqui tá uma bagunça, mas aí não liga muito para isso não, tá? Aí depois eu faço só puxar o off, coloco o off aqui e aí solto. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros. E aí sim a gente finaliza o esporte comercial. Quando eu comecei, demorei bastante para conseguir finalizar e muitas das vezes eu errava e tinha que fazer tudo do zero. Já com o Reaper, não. O Reaper a gente já... com o Reaper a gente consegue fazer de uma forma bem mais rápida, tá? Para mostrar o que, Ednei? Música produzida. Tá bom. Muito bem, vou procurar aqui no meio dessa bagunça aqui uma produção que a gente fez. Inclusive essa canção vai ser gravada, mas eu tenho aqui a voz como um guia. É um remix de uma música da Fernanda Brum, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que tá o projeto, como que tá ficando. Uhum. Bom, nós temos aqui o Reaper, nós temos 24 pistas. Eu já não conseguia fazer essa produção no SoundForge. Já o Reaper, ele é bem mais prático, tá? Nessa produção tem uma parcela minha do remix aqui, vou soltar aqui para vocês. Muito bem, nessa produção aqui já veio pronta piano, já veio pronta guitarra. Depois eu fui acrescentando alguns elementos que eu me agradasse mais. Porque a música original ela não é assim. Aqui eu acrescentei bumbo. Aqui nós temos bumbo e clap. Ou a gente pode dizer também que seja um aro, né? Logo após nós temos aqui um chimbal. Um chimbal nós temos aqui. É um chimbal.
A gente também chama de hi-hat no trap. Nós temos mais um elemento. Uma coisa que eu fiz aqui que não tinha na música e eu usei o programa para poder acrescentar aqui nessa música, que é o baixo. Vou procurar o baixo aqui para vocês. Esse baixo eu tirei da música original, tirei todo o instrumento original que tinha, deixei apenas o baixo. Ela não fica com tanta qualidade, mas ela, na hora quando entra a batida, na hora quando entra a voz, ela consegue dar uma disfarçada. Eu vou mostrar para vocês aqui só a parte da bateria para você ver como é que fica. Vou mostrar para vocês aqui só a parte da bateria, como é que fica. Em cada pista aqui nós acrescentemos prato, chimbal, caixa, snare. São elementos que a gente usa na parte do trap, porque essa música ela é uma versão trap. A versão original não é assim, mas ela é cantada da mesma forma, da mesma nota. E temos aqui a voz guia da cantora oficial, que é a Fernanda Brum, e que na música não vai ser a voz dela, vai ser a voz de uma cantora que nós convidamos. E tá tipo assim. Vejo o Senhor assentado no trono. Vejo o Senhor alto e sublime. Ao som da sua voz, me arrependo e me prostro. Pronto, essa é um remix. Eu poderia falar para vocês detalhadamente o que tem aqui de toda essa junção, só que aí vai deixar o vídeo bem mais extenso, tá? Mas basicamente, quando a gente vai fazer um remix, uma coisa que é muito importante também a gente fazer, quando a gente vai fazer um remix de uma canção original, a gente procura saber qual o BPM que está essa música, ou seja, o tempo dessa música, e aí então a gente consegue pegar o metrônomo aqui, ela está em 160 BPM. E aí a gente coloca junto para poder fazer tudo detalhadamente, a batida bem no seu devido lugar. Você consegue observar aqui que está os pontos em seus devidos lugares. Você consegue colocar o bumbo no momento certo, a caixa no momento certo, o timbal também no momento certo. Tudo isso através da marcação do BPM. Então é muito importante você saber o BPM da música original para quando você for fazer a sua remix, fazer no mesmo BPM, a não ser que seja gosto você deixar numa velocidade bem menor, tá? Então aqui é apenas uma demonstração para você de um remix, e também mostrei para você na parte da produção. Vamos ouvir como que ficou a produção do esporte comercial. Vou mostrar aqui para você. Deixa eu só procurar aqui no meio dessa bagunça aqui.
Vê se eu acho. Pronto. Ficou assim. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor mercantil da cidade. Estamos falando do Mercantil Avenida. Temos água, gás de cozinha, tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas. Estamos sempre com as melhores ofertas e um atendimento diferenciado. Cliente amigo, lembramos que fazemos entrega na cidade e no interior. Então é isso. Essa é o spot comercial, tá? Pra você, como é que ela fica. E a gente finaliza já aqui. Bom, e através desse vídeo nós agradecemos a Secretaria de Cultura, a Prefeitura Municipal de Mucambo, a Lei Aldir Blanc. A Mandacaru? Hein? E também agradecer a Mandacaru também pelo espaço que nos cedeu para a gente poder fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Quem sabe na próxima a gente possa explicar com mais detalhe, tá bom? E muito obrigado pela sua paciência, por estar aqui com a gente. E é isso, muito obrigado e até a próxima.